Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é Ricardo Viana, professor de matemática. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal para você receber todas as notificações. Se você estiver gostando dos vídeos, clica no joinha também e compartilha. Se você é meu aluno, sabe que a gente usa o Google Classroom e sabe como que as atividades funcionam. Tudo de bom e aproveita a aula. Até lá! Muito bem, então, continuando as nossas atividades, nós estamos no exercício número 5, semana 3 do primeiro ano do ensino médio. E aí, o exercício diz o seguinte: complete a tabela resolvendo o valor de y e represente no plano cartesiano. Eu vou fazer esse exercício com uma pequena modificação. A primeira função é y igual a x ao quadrado. E aí pede para ser feita as substituições para x variando entre menos 3 e 3. Então, a gente pode escrever isso assim, ó. X está entre menos 3 e 3. O que significa isso? Significa que nós vamos fazer todas as substituições. Então, se x for igual a menos 3, isso implica que y vai ser igual a, é negativo, abre parênteses, menos 3 elevado a 2. Menos 3 que multiplica menos 3, isso vai dar 9. Fazendo essas contas, você vai ver que esse resultado também vai servir para x igual a menos 3 e x igual a 3. Então, aqui também vai ser o mesmo resultado para o x igual a 3. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos aproveitar aqui e fazer um recorte. Então, nós vamos ter o seguinte. Vamos chegar para cá essa função e dizer que isso aqui também vai ser o mesmo resultado para 3 ou menos 3. Porque tanto o 3 ao quadrado quanto o menos 3 ao quadrado, isso vai dar 9. Então, vamos corrigir essa parte aqui. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que igual a 3 ao quadrado, que vai dar 9. Bacana. Vamos chegar para perto de novo aqui, ó, e ajustar o nosso valor. Na edição, depois eu apago esses valores aqui. Ó. Esse pedacinho que cortou e esse pedacinho que cortou. Show de bola. Também a mesma ideia para x igual a menos 2 e 2. Porque tanto o menos 2, entre parênteses, ao quadrado é igual ao 2 ao quadrado, que vai dar 4. Lembrando aqui que nós temos dois pontos, né? Nós temos o ponto menos 3, 9, e o ponto 3, 9. Aqui também nós vamos ter o ponto menos 2, 4, e o ponto 2, 4. Bacana. Para x igual a menos 1, vai ser o mesmo resultado para x igual a 1. Então, y vai ser igual a menos 1 ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado, que vai dar 1. E aí nós vamos ter também dois pontos, menos 1 e 1, e o outro ponto, 1, 1. O último ponto aqui que está faltando é x igual a 0, que vai implicar em y igual a 0 ao quadrado, que vai ser igual a 0, ou seja, a origem do nosso sistema cartesiano. Ou seja, essa parábola y igual a x ao quadrado, ela é simétrica
em relação ao eixo y. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos construir aqui o nosso plano cartesiano. Nós temos aqui o eixo x, nós temos o eixo y para cá. E aí nós vamos ter a nossa função, que vai ser simétrica. O outro exercício, a outra função, é para fazer a mesma coisa. Mas eu acho muito trabalhoso construir gráfico dessa maneira. Então, essa maneira que eu estou passando para vocês, eu acho bem mais prático, certo? Que é a gente conhecer as propriedades dessa função. Eixo x, eixo y. Tá vendo? Tem uma simetria em relação ao eixo y. Aqui está o ponto 0, 0. Aqui está o ponto 1 e 1. E aqui, simétrico, está o menos 1 e 1. Aqui está o ponto 2, 4, menos 2, 4, 3, 9, menos 3, 9. Certo? A outra função que nós temos que fazer é y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Construindo esse gráfico usando as propriedades, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, o que a gente faz? X igual a 0. A gente já sabe que vai dar o termo independente. Então, y vai ser igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. Isso vai dar 3. Eu vou resumir aqui um pouquinho. Então, o ponto vai ser o ponto 0, 3. A parábola tem a concavidade voltada para cima, ou seja, o a é positivo. Agora, nós vamos fazer o y igual a 0. E isso significa que, fazendo essa função igual a 0, nós vamos cair na seguinte equação. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Usando as propriedades de soma e produto, uma soma que dá 4, de dois números, uma soma que dá 4, e um produto que dá 3. Você vai pensar nos números 1 e 3. Então, nós vamos ter x1 igual a 1 e x2 igual a 3. Esses aqui são os pontos do zero da função. Vai ser 1, 0 e 3, 0. Coordenadas do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a, ou também pode ser calculado como sendo a média aritmética entre as raízes x' mais x duas linhas dividido por 2. E aí a gente chega em 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2, isso dá 2. Para nós acharmos o y do vértice, nós podemos jogar na fórmula, que é menos delta sobre 4a, ou ver que o y do vértice nada mais é do que o f do x do vértice. Nós acabamos de achar o x do vértice deu 2, então a gente quer calcular o f de 2 nessa nossa função aqui. Ó. Vamos calcular o f de 2. O y do vértice vai ser igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Isso vai ser igual, a 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 8 no caso. Mais 3. 4 menos 8, menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Então, as coordenadas do vértice é um par ordenado de x2 e y menos 1. Bacana. Vamos construir aqui, então, a nossa parábola. Eixo x, eixo y mais ou menos por aqui. Ok? Eixo x, eixo y. Vamos pegar aqui uma cor para chamar a atenção. Concavidade voltada para cima
vai passar em todos esses pontos aqui, ó, 0, 3, corta o eixo y, 1, 0 e 3, 0, corta o eixo x, e 2 e menos 1, ou seja, vai ter uma barriguinha aqui, ó, embaixo do eixo das abscissas. Então, ela vai fazer isso aqui, ó, concavidade voltada para cima, corta no 0, 3, corta em 2 pontos, voltou e subiu. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 0, 3. Esse ponto aqui eu vou colocar só o x, é 1. Esse aqui é o 3. Quem está no meio é exatamente o 2. Não é mesmo? Aqui é o 2. E aqui é o menos 1. Essa é a coordenada do vértice, que é 2 e menos 1. Bacana. Em vez de você ficar substituindo ponto e fazendo conta, use as propriedades. E eu acho muito mais fácil também você construir o gráfico e depois marcar os pontos, do que marcar os pontos e depois passar o gráfico. É bem mais difícil. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até o nosso próximo encontro. Tudo de bom. Até lá.